Programa Saúde na Escola. Oi pessoal, que bom que você veio! Olá a todos, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um momento de formação do programa Saúde na Escola. Hoje nós estaremos conversando um pouco sobre saúde ambiental e saúde mental. Eu sou a professora Carla, da Secretaria de Educação, e eu tenho aqui como convidada a Vanderleia. A Vanderleia é pedagoga e atualmente ela compõe a equipe técnica de assessoria de educação ambiental do Ministério Público, e também a nossa colega de trabalho, a Thaís, que atualmente ela está na assessoria de educação ambiental da Secretaria de Educação. Sejam todas bem-vindas. Vanderleia. Quero agradecer o convite, à Secretaria de Educação, agradecer a confiança por estar aqui e por tratar de um tema tão importante nesse mês de Setembro Amarelo, que diz respeito à saúde ambiental e à saúde mental, numa perspectiva de desenvolvimento humano e da contribuição da educação ambiental. Então, agradecida, Carla, agradecida, Thaís, pelo convite. Obrigada, Vanderleia. Thaís? Também agradeço o convite para participar dessa conversa com a Carla e com a Vanderleia. Já caminhamos um pouco na educação ambiental. Espero que a gente converse hoje, traga algumas ideias, algumas experiências que a gente possa compartilhar e ensinar as pessoas como a gente puder fazer a educação ambiental de forma mais ampla, mais democrática, mais crítica. Então vamos torcer para nossas conversas serem bem ricas. Obrigada. Vanderleia, eu gostaria que você contasse um pouco para a gente qual é o seu trabalho enquanto assessoria de educação ambiental junto ao Ministério Público. Você podia conversar e contar um pouco para a gente o seu trabalho? Claro. Então, desde 2013, quando foi instituída a Política Estadual de Educação Ambiental, eu fui para o Ministério Público por um termo de sessão, um termo de cooperação técnica entre Sanepar e Ministério Público, e desde então meu trabalho lá é no monitoramento da implementação dessa política pública estadual. A política nacional ela é de 99 e a nossa política estadual ela é de 2013. E o que consiste nesse processo de monitoramento? Consiste na composição de um grupo de trabalho, do qual vocês fazem parte. Esse grupo de trabalho integra inicialmente a Curitiba Região Metropolitana, e hoje a gente vem comentando os grupos também em outros municípios, em outras regionais. E quando a gente fala do monitoramento de uma política pública, a gente está falando assim, o que a lei instituiu, o que ela estabelece, quais são os instrumentos dessa lei e como que essa lei, de fato, se torna viva no dia a dia das nossas práticas, das nossas ações. E aí olhando esses instrumentos, cobrando, que esse é o papel do Ministério Público também, de estar assegurando que as leis sejam cumpridas, e do mesmo modo também dentro do processo de educação, do processo educativo, porque só a lei ela não atende, digamos, a todas as demandas quando a gente fala do que é o ser humano. Então, a educação ambiental nessa perspectiva e até pelo princípio dela contribui para que, de fato, isso aconteça por meio do processo educativo, que essa internalização e esse instrumento de uma lei viva se faça presente por meio da educação.
Eu estou no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo, e que integra também 3 políticas públicas que dizem respeito ao nosso dia a dia, né, nas cidades, o nosso dia a dia, enfim, nas relações. Então, é isso. Estou cuidando de um grupo, né, que tem um papel fundamental em transformar uma lei estadual em um instrumento vivo. Como é interessante, né, Vanderleia, assim, a gente estar entendendo um pouco mais o seu trabalho, né, e essa questão de tornar essa lei viva, presente no cotidiano das pessoas, né, eu acho que é muito importante a gente ter essa clareza do trabalho que ela faz, realizando junto ao Ministério Público, né. Vamos puxar um pouquinho agora para o nosso município. Thaís, eu gostaria que você contasse para nós como que está sendo realizados os trabalhos em relação à educação ambiental no nosso município. Então, vamos lá. Então, eu sou professora, sou bióloga, né? Sou professora aqui da Academia Municipal de Educação e trabalho atualmente dentro da Secretaria de Educação, um departamento chamado Articulação Pedagógica. Esse departamento, ele tem a função de integrar várias áreas da educação, vários departamentos, como educação infantil, ensino fundamental, educação especial. Então, todas as ações que a gente consegue realizar com outros públicos, né, nível de ensino e modalidades, a gente consegue integrar através de projetos, através dessas ações, né, como, por exemplo, a educação ambiental. E uma coisa muito interessante é que, assim, sempre existiu o projeto de educação ambiental, fazer horta, fazer reciclagem, né? A gente recebe alguns projetos do governo, alguns projetos do município, e as escolas também têm interesse de fazer, né? Então, como essas demandas cresceram muito, né, ultimamente, não só ultimamente, mas vem crescendo, né, devido a N fatores, como as crises ambientais, a questão da Agenda 2030, né, as ODS, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, né, hoje a gente fala muito sobre isso após uma situação pandêmica, né, as crises vão se ampliando cada vez mais, então esses projetos cresceram muito. E a partir então de 2019, a gente conseguiu, né, pessoas específicas para trabalhar a temática de educação ambiental em todas as áreas, em todos os projetos dentro da educação, né. Antes a gente trabalhava educação ambiental, né, mas de forma um pouquinho menor, um pouquinho mais, né, separada, porque a gente não tinha braço para isso, porque todos os profissionais tinham que trabalhar as suas funções mais educação ambiental. E agora a gente conseguiu, então, a educação ambiental de uma forma um pouco mais focada, né, para conseguir ampliar o nosso trabalho. E é um trabalho muito legal porque a gente engloba vários valores, não somente o meio ambiente, né, assim, a gente tem trazido também a questão do bem-estar, do bem viver, da qualidade de vida, né, dos valores e crenças mesmo das crianças, porque a gente vê assim que somente trabalhar a educação ambiental não dá. A gente tem que fazer com que eles se sensibilizem, com que eles percebam que fazem parte do meio ambiente. Então, como é que a gente tem feito, né? A gente trabalha dentro da Secretaria com projetos, programas, ações, a gente faz participação em eventos, a gente participa de seminários, participamos de grupos de trabalho. Um desses grupos de trabalho, que é o grupo do Ministério Público, que a gente faz parte, né? E a gente consegue entender como os municípios estão trabalhando educação ambiental, o que está acontecendo de diferente nos municípios, aliando a necessidade do município de Araucária, né? Então, a gente vê o que acontece aqui, com as experiências de fora, a gente consegue puxar, né, esse trabalho bacana aqui para o município. Então, assim, todas as escolas fazem trabalho de educação ambiental, todas as escolas têm ações, mas assim a gente consegue integrar com formação profissional, a gente traz cursos, a gente traz eventos, a gente traz material de divulgação, material didático. Nós organizamos, por exemplo, o nosso currículo, né, com base nos temas transversais, que a educação ambiental é um dos temas transversais desde sempre, né, mas a Base Nacional Comum Curricular também postou como um dos temas, né, principais que a gente tem que trabalhar. A gente trabalha dentro, né, de planejamentos, sugerindo ações, sugerindo, né, outras perspectivas que se trabalha a educação ambiental, né? Então, acho que é um programa e são ações muito importantes que às vezes parecem simples, mas não são. São ações que a gente tem que fazer sempre, né? Como, né, a gente sempre fala aqui no nosso grupo, bastaria se falar educação, não precisaria falar educação ambiental, mas a gente tem que frisar o ambiental, assim como a gente tem que frisar a inclusão, como a gente tem que frisar a questão do respeito dos direitos humanos, enfim. Então, a gente está sempre frisando essa temática que é muito importante, né? E cada dia aparecem coisas novas, coisas diferentes, novos desafios. Então a gente tenta, né, fazer esse trabalho dentro da Secretaria de Educação, né? Há pouco tempo que a gente tem técnicos específicos, né? Então atualmente estou eu a fazer esse trabalho, a Carla está
também trabalhou uma época com a gente, agora a gente também tem outra profissional, a professora Cristine. Então a gente está fazendo esse apoio às unidades educacionais, às ações, né? Os programas que chegam até nós, opa, vamos pensar um pouquinho diferente aqui e vamos tentar realizar essas ações nas unidades e com a comunidade escolar também, que dá muito certo, né? Os projetos que a gente tem, depois a gente pode até comentar algum deles com vocês. Eu vejo assim, né, como é importante essa referência que você fez pós-pandemia, né, e a necessidade de nós termos que nos reconectarmos às questões específicas da natureza, né, então é importante esse momento para a gente estar fazendo algumas reflexões a respeito desse assunto específico. Vanderleia, eu gostaria que você contasse para a gente um pouco, dentro desse teu trabalho em relação aos municípios do estado, como que você está vendo essa questão da educação ambiental nos municípios? A gente sabe, acredita, né? Não sei se eu estiver errado, se me corrija, mas tem municípios que estão mais adiantados, vamos dizer assim, tem outros que estão iniciando. Então eu gostaria assim que você fizesse uma viagem pelos municípios, assim, sem dizer nomes necessariamente, né? Mas como que você vê esse teu trabalho assim em relação aos municípios, em relação à educação ambiental? Ok, pois bem, eu compreendo assim, que quando a gente fala da educação ambiental, a gente está falando de um lugar onde até a própria Thaís trouxe nessa referência. Não precisava falar da educação ambiental se falássemos de uma educação integradora ou uma educação mais sistêmica. Mas quando a gente trata da educação ambiental, a gente fala desse lugar de conexão com a própria vida e com tudo aquilo que nos integra enquanto seres humanos nessa vida. E a própria menção à pandemia nos colocou nesse lugar de vulnerabilidade de um planeta inteiro, no mesmo momento, né? E que, dependendo das condições em que estávamos ou dos acessos, tínhamos uma condição melhor de poder sobreviver ou de ter um resultado diferente, né? Então, quando você me puxa e fala assim, como que os municípios estão, se é mais adiantado ou menos adiantado, primeiro é importante compreender que não é estar ou não adiantado, mas é em que fase que se encontra. E o quanto que dentro dessa fase que se encontra, consegue integrar esses saberes. Então, mais desafiador que isso é dizer assim, então tem municípios que conseguem ter uma compreensão mais sistêmica das questões ambientais, compreender que são transdisciplinares porque diz respeito a todos os conteúdos de modo integrado, que diz respeito a toda a sociedade no tratamento, na sua relação com o cotidiano, e mais ainda que nessa dimensão da sociedade, cada um tem um modo, ou tem uma forma, ou tem uma responsabilidade. Então, assim, nós temos municípios que a educação ambiental ainda é tratada como um evento, né? Ou é tratada como um único projeto, ou tratada como somente uma ação, uma política setorial. E tem municípios que já conseguem ter sua política, que é o caso aqui da Araucária, que conseguem estar tratando para que isso seja um plano, que esse plano, né, possa ter seus ramos e projetos, e que esses projetos tenham uma base conceitual humana e uma base conceitual setorial. Outro dia, num diálogo com o município, diz assim, pense que hoje vocês têm um monte de bolinhas de Natal bem bacana. Essas bolinhas só ganharão uma presença e um fortalecimento a partir do momento que tiverem um pinheirinho. O pinheirinho seria a política, o plano, né, e os programas. Então, enquanto eu encontrar só a bolinha, é bom, diz respeito ao modo como eu estou enxergando a educação ambiental, mas o ideal é que isso ganhasse o que ela merece, né? Que é estar no pinheirinho. Então, nós temos no Paraná municípios assim, que já conseguem ter suas políticas, os seus planos e estar integrando. O desafio é integrar. E não é integrar planos, é integrar pessoas que realizam esses planos. Né? Esse é o desafio. E tem outros que ainda estão com a bolinha, mas já descobriram que existe uma bolinha. Então tem tempos diferentes, né, de se colocar, de se organizar, de organizar uma equipe, de organizar uma estrutura
Porque isso também é preciso que a educação ambiental ganhe esse espaço dentro da política pública, né, como uma política pública que é, e que contribua para essa gestão municipal. Então, quando a gente fala de educação ambiental no município, ele é um princípio integrador de várias ações que fazem com que aquele ambiente se torne melhor. Um ambiente natural, um ambiente construído, né? Então, essa é o grande desafio. No ponto de vista de Estado, a gente tem o plano estadual elaborado e decretado desde o ano passado, de junho, né? E nesse momento a gente trabalha no processo de implementação. E um processo de implementação que também leva um tempo considerável, porque depende do estágio em que os municípios se encontram, depende de recursos públicos, depende da compreensão de que educação ambiental nós estamos falando. Então, são fatores que é um processo educativo, ele acontece gradualmente. Mas, assim, nós temos a política estadual, temos o plano estadual, o processo de implementação. O Ministério Público se colocou, né, solicitando e recomendando ao Estado a inclusão, né, da educação ambiental nos seus planos setoriais, e no PPA. Então, eu vejo que passa por um caminho também de institucionalização nossa de educadores ambientais, compreendemos esses processos, né? Então, assim, ainda que o tempo pareça curto, porque quando a gente pensa do planeta como um todo e do marco, né, já de não retorno que nós vivemos e de todas as questões que estamos hoje vivenciando, né, ele ainda é um passo que é feito, sabe, no caminhar, é passo a passo. Não tem como acelerar coisas que dependem de que você tenha uma compreensão do que você está fazendo, né? Então, a educação ambiental passa por esse lugar também de um fazer com sentido. Não só fazer por fazer, né? Mas que tem um sentido para o município, um sentido para quem faz, um sentido de mudança coletiva. Né? Entendi. Quando você fala em política de educação ambiental, eu gostaria que a Thaís comentasse como que está, né? Assim, existe já um documento, isso é uma conquista, né? Um ganho muito grande. Gostaria que você comentasse um pouquinho sobre esse documento. Sim, na verdade, foi uma conquista através do grupo que a gente participa do Ministério Público, né? Então, assim, a partir do momento que a gente conseguiu integrar, né, os profissionais que participassem do grupo de trabalho, né, para estudar a educação ambiental, para estudar as políticas, né, como estão no Estado, nos municípios, a gente conseguiu fortalecer um grupo, né? Então, a gente uniu representantes da Secretaria de Educação, Secretaria do Meio Ambiente, e fizemos um grupo de trabalho e escrevemos a minuta, né? Então foi uma época assim, de pandemia, que a gente estava com essa necessidade dessa política. Fizemos uma conferência municipal do meio ambiente, inclusive foi em formato online, foi um desafio, mas foi muito bacana. Fizemos a votação e aprovamos nossa política. Então a gente tem a nossa política, que é a Lei 3662, de 2021, e ela está, né, disponível para todos terem acesso. Posso até deixar disponível, se vocês quiserem ter acesso também ao documento, né? E ela está em fase de regulamentação. Mas, assim, nós já estamos usando muito essa política em todos os projetos, todos os programas, toda a formação de professores, tudo que a gente consegue colocar, né, a questão da lei, a questão dos conceitos de educação ambiental, como trabalhar a educação ambiental formal, né, até mesmo a informal, os projetos que chegam até a gente, né? Então a gente consegue fazer um grupo bem fortalecido, né? É claro que a gente tem desafios, é um caminhar, a gente sempre tenta melhorar nossas ações, mas ela já existe, e através desse grupo do Ministério Público a gente conseguiu efetivar. E a gente vê que tem municípios que ainda não conseguiram, né? E assim, eu vejo que faz muita falta, né? E sempre quando a gente conversa sobre a política, as pessoas acham muito interessante. Nossa, tem uma política de educação ambiental de Araucária? Eu falei, tem, e daí a gente divulga e as pessoas acham super interessante. Então, assim, até mesmo universidades que vêm fazer parceria com a gente, eles acham muito legal e perguntam como foi o processo. Porque nem sempre ela tem conta disso em outros municípios, né? Então a gente tem esse olhar diferenciado, e até por isso que tem as professoras que estão dentro da Secretaria de Educação pensando em educação ambiental, né? Nós somos formadas na área, somos biólogas, nós temos especialização nessa área, então a gente consegue trazer outros conceitos que às vezes só na academia, né, ou até mesmo nas aulas tradicionais a gente não consegue, né, ter esse conhecimento. Então é um avanço muito grande. E através dessa política, né, a gente conseguiu colocar também no nosso currículo os planejamentos, formação de professores.
Então, assim, uma visão que se amplia cada vez mais, né? E é um processo que não para, né? Sempre que chega um processo para nós, um desafio na questão ambiental, a gente para, analisa a política e vê qual a melhor forma de abranger todas as crianças, todos os professores, todos os níveis de ensino, né? Não é só o professor que vai trabalhar em ciência e geografia, que vai trabalhar em educação ambiental, como que a gente pode integrar os saberes com as outras áreas, né? E é até interessante que quando a gente fez a política municipal, a gente fez a consulta pública, né, até porque é um espaço da política, e a gente abriu para a população uma pesquisa online que ficou disponível durante um mês, que era a questão da percepção da educação ambiental no município. E daí tiveram N participantes, foram mais de 600 respostas, foi um material muito bacana, também vou deixar disponível para acesso, né, no relatório. E a gente percebeu como as pessoas olhavam para a cara, né? Então, assim, a questão da arborização, a questão da acessibilidade, a questão da própria política das campanhas de cuidado com o meio ambiente, se tinha, né, a questão dos maus tratos, se não tinha, se tinha coleta seletiva, se não tinha, se as pessoas sabiam de onde vinha a água que elas tomavam, se elas sabiam se tinha rede de esgoto. Então a gente olhou assim, toda a questão que a população trouxe de necessidade para trabalhar a educação ambiental, e a partir dela a gente construiu a política e os projetos que vieram, né, consequentemente. E a gente observou que as pessoas gostam do meio ambiente, mas às vezes não sabem como lidar com ele. Por exemplo, uma das coisas que surgiu na política, que até a gente conversou com a equipe do meio ambiente, que, por exemplo, faltavam árvores na cidade. E daí depois eles fizeram um projeto de arborização, de levantamento de espécies de árvores, eles estão, né, realizando esse plantio, cuidando do meio ambiente. Até no centro da cidade da Araucária tem até um plantio com flores, que vem do horto municipal. Então a gente está integrando os programas. E fora isso, a gente também realiza pesquisa com as escolas. Então a gente realizou uma pesquisa com as escolas e CMEIs em 2022, 2023, e a gente tem perguntado que ações de educação ambiental vocês têm realizado. E a gente faz um levantamento, e a gente vê como é bacana, porque não é somente a horta e a lixeira que tem sempre. Então a gente vê grupos de teatro, contação de história, projetos de composteira, a questão até mesmo de bem-estar e valores, a questão mais psicológica, mais amorosa, mais afetiva, né? A questão das brincadeiras, a questão, né, de às vezes as crianças se tornarem protagonistas, fazerem campanhas, falarem da prefeitura, falarem do jornal, dar depoimento, né? Uma das ações que a gente realizou esse ano, que foi muito bacana, foi a questão do microlixo, né, que a gente realizou na Semana do Meio Ambiente, não por ser uma data comemorativa, mas porque todo mundo olha um pouco mais para o meio ambiente, né? E esse ano a gente pesquisou na ONU que a temática seria a questão do plástico, né? E a gente fez então um projeto do microlixo, que algumas escolas participaram, foram 15 unidades que participaram, e a gente colocou a proposta deles desenvolverem obras de arte em formato de lixeira e trazerem os microlixos, que são os lixos bem pequenininhos, que tem na escola ou em casa, né? E eles pegarem esses papeizinhos e colocar dentro da lixeira e formar uma lixeira em formato de ser vivo. E surgiu uma proposta assim de mobilização social dentro da escola, e os seres vivos que eles criaram foi muito interessante, porque tinha um justificativo. Então foram seres aquáticos, por exemplo, tinha baleia, tinha polvo, tinha peixe, tinha água viva, daí surgiu também a araucária, daí surgiu o Bob Esponja, né, que era a esponja do mar. Surgiram vários seres vivos que as crianças, eles mesmos falavam, percebiam. Falei, nossa, se eu jogar o lixinho aqui, no meu pátio da minha escola, vai chover, vai chegar no rio, vai chegar no mar, vai chegar lá no peixinho. Então é uma corrente. Ou vou jogar na araucária, a araucária não vai ter os nutrientes no solo, ela vai morrer, vai influenciar a araucária. Também vai juntar lixo e vai chegar no rio. Então as crianças gostaram muito disso, desse processo de mobilização, e a gente fez gravações com as crianças, né? A gente conseguiu fazer imagens com drones de dentro da escola, que a gente chamou de um microambiente. Então as crianças com a obra de arte deles, o lixinho que eles coletaram, e fizemos imagens também de cima da escola, né? Assim, um pouquinho de cima da escola para ver o entorno, o macroambiente da escola. Então, claro que a gente percebeu que tem escolas que têm problema com lixo ao redor da escola, com, né, desmatamento, com áreas, né, de invasão, enfim, coisas irregulares, mas que é a realidade deles. É a realidade que eles vivem, que eles têm que entender. Aquilo é certo? Aquilo é errado? Faz bem para mim? Não faz? Por que tá assim? Como é que eu posso mudar? Então foi uma da fala das professoras, né, que até conversou com a gente, que eles mesmos perceberam os problemas que eles criam, ou os pais, ou a família, ou alguém, ao redor da própria escola, que é onde eles moram, né? Então, assim, essa questão de conscientização foi muito bacana, foi um projeto que mobilizou muito, foi
foi interessante, né, um exemplo que a gente está dando, mas tem vários, e que eles conseguiram perceber assim, nossa, a gente, um lixinho faz a diferença na minha vida. Daí a gente até fez a pesquisa, foi muito interessante, que tipo de lixo que aparecia? O que era? A questão do papel de bala, papel de salgadinho, plástico de embalagem de comidinhas, de comidinhas que crianças gostam. Foi daí a gente também pensou, nossa, tem que trabalhar a alimentação, trabalhar a questão da segurança alimentar, que também entra no PSE, né, questão da alimentação saudável, prática de atividade física. Então, como a gente percebe, né, tudo está integrado. Então, uma coisa que puxa para a outra, e a gente tem esse material que é muito bacana, né, um dos exemplos, na verdade. O conhecer para cuidar, né? Eu acho que seria assim que a gente podia fazer de referência, né? A partir do momento que a gente conhece, a gente tem um olhar diferenciado e um cuidado diferenciado também, né? Vanderlei, gostaria de fazer algumas considerações finais para a gente estar encerrando. O que me chamou a atenção da fala da Thaís é assim, a questão que às vezes a gente não dá conta dos conceitos, mas que eles estão aí. Então, quando você falar de uma perspectiva integrada, de uma pesquisa de percepção, de um trabalho com as escolas, onde você acaba identificando por meio da arte ou por meio da criação, a expressão daquilo que você busca, que é uma natureza mais integrada, uma natureza mais saudável, ou espaços que sejam mais saudáveis, e que são conceitos da educação ambiental, nessa perspectiva de que você também reflita, tenha uma consciência crítica com relação a esse lugar, consiga fazer, né, problematizações no sentido de buscar esses encadeamentos, né? Então isso faz parte da concepção da própria lei de uma educação crítica e ao mesmo tempo de questões que dizem respeito a outras políticas setoriais, né? E por isso que eu insisto que a educação ambiental, na perspectiva da gestão pública, tá, é visionário um gestor que traga como um processo integrativo, sabe? Ou como um processo de um fio condutor, de um colar, sabe? Com várias demandas. Porque só na sua fala eu consigo identificar a questão da gestão dos resíduos sólidos dentro do município, a questão da qualidade da água, ou a qualidade dos rios, ou a qualidade daquilo que está no entorno da escola, a questão da saúde, e aqui a gente está dentro de um programa de saúde, né? Da educação e falando um pouco da saúde dentro da saúde ambiental. Então, o que é a saúde ambiental se não estar num ambiente onde você tem as condições físicas, psíquicas e afetivas de se sentir bem, né? Então, esses encontros, né, a educação ambiental propicia que você, aos poucos e também de um modo sensibilizado, faça essa integração, né, das políticas, das responsabilidades das pessoas e essa conexão com aquilo que nos chama à própria vida. Então, para a criança, e vocês podem falar isso de um lugar muito melhor que o meu, quando você pede para que ela desenha um ambiente natural ainda preservado, que tem flor, que tem árvore, que tem, né, bichinho, né? E isso é muito pequeno, né? E aí, ao longo, a gente vai apagando esses lugares, né? Da nossa memória, à medida que vamos, né? E aí o meu trabalho tem sido isso, de lembrar, ou pelo menos retomar essas memórias dos nossos gestores também, né? Porque ela vem conosco, permanece em nós. E quando vem conosco, assim, o primeiro ambiente que nós temos é a própria gestação, né? Então, quando seres vivos, esse é o primeiro lugar do nosso... Primeira casinha, né? Essa é a nossa primeira casinha, depois a nossa casinha é o próprio corpo. Então, tomar conta desse corpo que está aqui, e aí as nossas relações que vão crescendo pela escola, vão crescendo pelos amigos, né, sustentado por uma família, sustentado por uma sociedade. Então, assim, falar de educação ambiental é chamar a atenção para esse espaço que a gente constrói todo dia e que pode plantar árvores todos os dias ou pode desmatar todos os dias. Então, é chamar a consciência, né? E se nós estamos construindo o hoje para um futuro, né? Esse hoje precisa ser já, mesmo, né? Não é um hoje que eu vou deixar para amanhã, mas é um hoje para já. E que aí eu vejo como fundamental as leis, as políticas públicas, os projetos e os programas de modo organizado para que esse bem viver na cidade,
bem viver no município, bem viver no campo, bem viver na minha casa, na minha escola, porque é isso também, o bem viver da minha escola, da minha casa, de fato aconteça. Então, se tenho algo ainda a contribuir é nessa perspectiva de que não existe o lado de fora, certo? No primeiro momento, né? Porque aqui, se eu abrir a janela onde estamos e jogar, não vai estar do lado de fora, vai estar aqui no meio ainda desse prédio, ainda desse sistema, né? E que requer um olhar para si o tempo todo e um olhar para o outro também, né? E um fazer juntos. Então, ela é desafiadora porque requer mudanças muito profundas no modo de se colocar no mundo, né? Então, é uma jornada, mas é possível. E eu acredito nisso e estou aqui para que a gente possa construir juntas como estamos nesse momento, né? Thaís, algumas considerações finais? É isso mesmo. Vou até pegar o exemplo do desenho bonito, né? É uma coisa que a gente percebe nas crianças mesmo, é muito engraçado, né? Elas desenham o sol sorrindo, as coisas coloridas, as coisas bonitas, o peixinho feliz, né? E uma coisa que a gente tem trabalhado com os professores que tem levado para as crianças também é justamente essa parar para olhar, né? É um projeto que a gente desenvolve um pouco mais específico com os professores, mas que se aplica a todos, né? Que é o pausa para olhar, pausa para explicar e pausa para sentir. E a gente trabalhou numa época de pandemia muito sobre isso também, que depois a gente trouxe para a prática depois da pandemia, porque fez muito sentido, né? Então, assim, vou parar para olhar o que está acontecendo com o meio ambiente, né? Vou parar para explicar o que está acontecendo aqui e vou sentir o que eu estou sentindo quando estou olhando aquele ambiente feio, aquele ambiente degradado, aquele ambiente sujo, né? Então a gente fez um trabalho com fotografias para as crianças olharem, as crianças e professores olharem os detalhes da natureza e entender o que está acontecendo na visão artística, científica, literária, enfim, cultural, né? E isso foi uma coisa muito bacana que aconteceu porque a gente percebeu várias coisas com isso, vários conhecimentos integrados, né? E as sensações que as crianças têm, às vezes, nossa, mas não está tão igual ao meu desenho, né? Não está tão bonito assim, por que não está bonito? O que a gente pode fazer para mudar? Né? Então, esse papel de fazer a criança refletir, ficar sempre cutucando, que é o papel que a gente tem que fazer, que é contínuo, né? Que a gente tem que fazer isso sempre de forma muito enfática e muito aberta, porque as crianças têm que dar um retorno, né? Então, é uma coisa interessante. Isso acontece sempre nos projetos que a gente vem desenvolvendo, né? Então a gente tem feito nosso papel, né? Como dizer, aos pouquinhos a gente vai conseguir conquistar todos. Então a gente tem projetos de coleta de óleo, a gente tem projetos de horta, a gente tem projetos de teatro, a gente tem projetos no campo, na cidade. E sempre que aparece uma ideia, alguém que abraça nossa causa, a gente abraça e vai junto, né? E a gente tem feito também uma coisa que eu acho bem interessante, divulgar o que a gente tem feito, né? Não só no Ministério Público, que a gente está sempre juntas, né? Mas a gente tem escrito artigos, a gente tem participado de congressos, isso é uma coisa que o estudar faz parte, né? De novas possibilidades, novas tecnologias, novos planejamentos que a gente pode estar realizando. Então a gente tem feito sempre isso. E quando a gente troca com as pessoas, a gente percebe, nossa, tá legal esse meu trabalho, eu vou continuar desenvolvendo, não vou desistir. Tanto que a gente está nessa área, que ainda nessa área vai ser sempre de valor ambiental, não adianta, né? E em casa a mesma coisa, leva para as crianças levam para os pais. É uma coisa que dá muita alegria, assim, a gente gosta muito de fazer. E a gente tem feito justamente para isso, né? Formar crianças, formar adultos também, né? Que estão diretamente ligados, que sejam críticos, participativos, democráticos, que entendam o que está acontecendo. Né? Que entendam que nem sempre, né, só separar o lixo de qualquer jeito e jogar, não é qualquer coisa, é muita coisa. Né? E entender o porquê que a gente faz isso. O começo e o fim, né, do ciclo todo. Então, eu acho que é isso, juntar as mãos e continuar o trabalho, que é uma coisa que sempre vai ter. Espero que cada vez melhor, cada vez com mais, né, pessoas para aderir nossas ações. Mas acho que é isso. Agradeço a presença de vocês. No próximo bloco, a gente vai trabalhar um pouco sobre a saúde mental com a psicóloga Priscila. Até daqui a pouco. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma conversa, né, promovida pelo programa Saúde na Escola. Hoje nós estamos com a Priscila, né, Priscila, ela que é, então, psicóloga do município, está aqui há 4 anos com a gente e eu me apresentei, né, meu nome é Márcio, também sou da saúde, sou enfermeiro do município. E hoje a gente veio conversar um pouquinho sobre um tema muito interessante e importante, né, principalmente no mundo pós-pandêmico, né, um cenário bem importante para discussão e para a gente ter uma conversa hoje
sobre saúde mental. E Priscila, para a gente começar, você poderia destacar para a gente por que a gente está falando então de saúde mental na escola, né? Qual que é o impacto que tem a saúde mental na escola? Porque a gente podia falar aqui das metodologias de ensino, como as crianças estão aprendendo, mas para a criança aprender, é importante estar com a saúde mental em dia? Com certeza, Márcia. É um prazer estar aqui com vocês. Sempre importante compartilhar do conhecimento. Tudo começa aqui, pela nossa mente. Como o Márcio já mencionou, eu sou a Priscila, psicóloga aqui em Araucária. Estou aqui há 4 anos e sou deficiente visual. Por que eu vou frisar isso? Não sei se mais pessoas com deficiência visual vão estar assistindo esse vídeo, mas para famílias e alunos que também vão estar acompanhando aqui essa comunicação da gente, então para que vocês já tenham uma ideia. O limite somos nós e que colocamos. A dificuldade que se apresenta na nossa vida somos nós que decidimos o que ela vai fazer com a gente. Então nós temos um recurso aqui bem legal que a gente vai fazer agora com vocês, que se chama audiodescrição. O que é audiodescrição? A gente vai traduzir em palavras aquilo que está visualmente disponível para quem está nos assistindo, vendo. Então, para quem não está me vendo e vai estar assistindo esse vídeo, eu sou a Priscila, uma mulher de pele clara, olhos azuis, cabelos escuros, que está semi-preso. Estou sentada, eu uso brincos pratas, estou com uma blusa, um blazer de cor clara, um branquinho off-white, que a gente chama. Embaixo eu estou usando uma blusa de cor preta. O Márcio está aqui à minha direita e ele vai se descrever para vocês agora. Conta, Márcio, como que você é para o pessoal te conhecer um pouquinho. Então, muito bem. Eu tenho aproximadamente 1,80 m, né? Meu cabelo é preto, os meus olhos castanhos, estou vestindo calça azul escura, a blusa, né, listrada, então temos azul e branco na minha camisa. Estou também com um blazer azul, né? Muito legal. Esse é um recurso novo, tem sido explorado assim há pouco tempo. A gente tem algumas formas de tornar mais acessível a nossa vida. Um dos recursos mais acessíveis que a gente tem muito utilizado é a Libras, que é a comunicação da pessoa surda através da língua de sinais. A audiodescrição tem ganhado bastante espaço no mundo da acessibilidade, da inclusão há pouco tempo, mas tem sido assim um ganho muito grande para o nosso universo da pessoa com deficiência visual, cega ou com baixa visão. Então a gente também tem usado muito isso aqui no município e tem já tido assim bastante resultado positivo. E vamos ao nosso tema então aqui de hoje, que é falar sobre a saúde mental na educação. E como eu comecei falando, o quanto é importante a gente estar com a nossa mente em dia para conseguir aprender também. E criança precisa estar com a mente em dia? São tão novinhos, ainda nem passaram por tantas dificuldades, tanto quanto adulto. Precisa, né? É imprescindível. E como que isso, por que é tão importante? Às vezes a gente pensa assim, nossa, fulaninho parece que não consegue, não vai, não junta a letra, a gente fala, explica o som de como que é juntar a sílaba e não vai, fica inquieto ali se movimentando na cadeira e não para quieto, ou é apagadinho demais, sempre tá ali prostradinho, não interage com os demais, o que está acontecendo? Então, grande parte dessa visualização do comportamento, porque aquilo que a gente vê é o comportamento da criança, são as atitudes da criança e também do adolescente. Nós estamos aqui falando de escola, então entende-se que vamos até essa adolescência. E a gente pode perceber que alguma coisa está acontecendo naquele contexto da família e também a gente precisa explorar isso num segmento mais saúde emocional, saúde mental. O que está acontecendo? Então, o que pode estar ali bloqueando, pode estar impedindo esse aprendizado? Né? É uma introversão? É um excesso de extroversão? O que está aparecendo nessa condição de saúde emocional mental que está atrapalhando esse aprendizado? Então, vejam que existem muitas alternativas, é multifatorial que a gente chama, e que a psicologia ela pode sim auxiliar pais, cuidadores, criança, na condição fisiológica aqui, mental, psiquiátrica, infantil, psicológica, para conseguir
alcançar respostas para ajudar com que essa criança possa ter a condição de aprender de uma forma tranquila e absorver de forma satisfatória esse conhecimento. Muito bem, então é bem importante isso que a Priscila traz, porque inclusive, né, Priscila, quando a gente pensa no conceito de saúde, às vezes as pessoas pensam que é simples fato de ausência de doença. Exatamente. E na verdade não. Então, quando a Priscila traz, né, que a gente tem uma série de fatores, né, uma questão multifatorial que interfere na nossa saúde. Então, né, o conceito de saúde ele é ampliado, né, o nosso bem-estar bio, psico, sócio, cultural. E dentro dessa percepção, Priscila, que você traz, quais são os problemas de saúde mentais presentes nas crianças, né? Porque às vezes a gente pensa, tá correndo demais, Ritalina. Tudo se resolve com Ritalina? Não, graças a Deus que não, né? Felizmente a gente tem muitas outras alternativas de pensar. Nós precisamos, assim, agir com o máximo de clareza possível e seriedade. Um psicodiagnóstico, ele precisa ser muito bem elaborado por profissionais que estejam realmente interessados em cuidar dessa criança, em cuidar desse adolescente. Então, nós precisamos entender o que está acontecendo, acolher essa família, fazer uma escuta muito específica dessa queixa, entender junto à escola o que está acontecendo, acompanhar esse corpo também docente, de entender o que essa escola ela comunica para a gente. Então, não necessariamente uma criança muito agitada é uma criança que precisa ser paralisada com uma medicação. Esses sinais, eles podem também ser um grito de uma carência, de uma criança que ela precisa ser vista, que ela precisa ser abraçada, que ela precisa ser acolhida, que ela precisa ser ouvida. Questões neurológicas são questões neurológicas. Um profissional especializado nessa área vai poder realizar os seus respectivos testes, entender se tem déficit de aprendizagem matemático, de língua portuguesa, de cognição, e vai poder trazer para essa família. Ok, Ritalina vai poder ajudar, risperidona vai poder ajudar. Mas por que trazer tanto nome de remédio? O que isso tudo quer dizer? Quer dizer que questões de doença mental, vamos colocar assim, que precisa da medicação, precisam ser vistas dessa forma. Questões no comportamento que podem ser dado o suporte do psicólogo juntamente com o apoio familiar, vamos tratar isso junto. Vamos caminhar nesse processo junto, que é fundamental. Então, a gente precisa entender que a individualidade, ela precisa ser priorizada. Porque o que a gente percebe, Marcos, que hoje em dia é muita massificação, né? O que a massificação quer dizer? Que todo mundo é igual. Toda criança agitada é hiperativa. Toda criança agitada tem TDAH. Calma, não é bem por aí, né? Então, a gente precisa entender que tem a individualidade de cada criança, né? Até pegando esse gancho pós-pandemia, né? A gente percebe assim, que mudou muito os comportamentos das nossas crianças, nossos adolescentes. Então, vem toda essa questão assim, de muita agitação. Parece que ficou tão fechadinho, tão guardadinho, que liberou a porta. Veio todo mundo acelerado, todo mundo doidão pra vida, né? Correndo e querendo aquela intensidade de tudo. E o quanto tem interferido na educação para conseguir aprender. Não é em vão que a gente está aqui dedicando tempo para falar de um tema que é tão importante, porque está aparecendo queixa, está aparecendo dificuldade também nessas questões específicas. Então, assim, casos que precisam da Ritalina para poder ajudar para a concentração, para poder aprender de uma forma melhor, ok, muito bem-vindo, mas não são todos que precisam, não dá para a gente generalizar, porque isso sim é uma forma de adoecer e rotular quem não precisa desse rótulo. E é bem importante isso que a Priscila traz também, até para a gente pensar, né? Então, como é que funciona esse cuidado, né, Priscila? Como é que a gente pode pensar, então, nessa criança e começar a refletir sobre ela? Então, hoje a gente tem no município, né, as unidades de saúde, nós temos 16 unidades de saúde, a gente sabe que o SUS, ele acolhe diversas demandas, né, Priscila? E, às vezes, a gente passa, a criança só tem que passar com o pediatra, né? A gente pensa só no pediatra. Mas como a saúde também, né, ela já mudou o seu know-how de entendimento,
de que não é só ausência de doença, a saúde se faz por uma equipe multiprofissional. Então, na unidade hoje de saúde, não é só o pediatra que vai acolher essa criança, né? Então, nós temos outros profissionais, como o próprio médico generalista, né? E até mesmo o enfermeiro, um grande profissional que, na maioria das vezes, acolhe essas demandas, né, das escolas, inclusive, né, visitam determinadas escolas quando tem alguma necessidade e importância. Então, isso é importante para dizer também, né? A gente sabe que a saúde dessas crianças, né, ela nasce, a partir do momento que ela nasce aqui no município, ela já sai hoje, por exemplo, do HMA com uma referência, Priscila, né, de consulta já na unidade básica de saúde. Então, a criança, quando nasce, nos primeiros 7 dias de vida, ela precisa ter uma consulta com um profissional de nível superior, né? Então, as demais crianças que fazem uso da rede particular, né, quando vai nascer, no caso a mãe, né, que vai ganhar essa criança na rede particular, aí a importância de acolher o ACES, né, o agente comunitário de saúde, que faz visita nas casas e que acolhe essas famílias e essas mães. E aí, a partir disso, né, vai olhar lá, então, e vai acompanhar desde lá vacina, né, e aí, no primeiro momento, mensalmente, aí intercala as consultas, né, com o enfermeiro, com o médico, e começa esse acompanhamento. A gente sabe que às vezes a gente escuta, mas as consultas estão para longe, né? Não tem consulta para agora. Mas mesmo assim, mesmo que às vezes é necessário procurar a rede de urgência e emergência, que aqui no município de Araucária é o PAI, mantenham, né? E aqui é importante destacar, Priscila, que mesmo que demore 1 mês, né, ou até mais tempo, mas que deixe agendado na unidade de saúde essa continuidade do tratamento. Porque, assim como a Priscila disse, né, que é uma questão multifatorial, né, Priscila, a gente percebe que se você deixa e só se agravando, né, a tendência é só piorar mesmo. E aí, quando a gente procura, a gente está num cenário de difícil controle, que precisa, às vezes, de uma intervenção um pouco maior do que se a gente estivesse acompanhando, né? O acompanhamento, ele é importante nesse cenário, da gente já entender e perceber as primeiras modificações, alterações daquilo que é possível na saúde identificar, para a gente já identificar qual que vai ser a melhor medida, né? Às vezes não precisa, né, igual a Priscila falou, né? Não precisa de Ritalina. Quais são os outros fatores, as outras possibilidades que a gente tem nesse cenário? Então é importantíssimo, né, Priscila, esse conhecimento e entendimento de que a gente precisa voltar a fazer a continuidade do nosso cuidado, né? Do nosso cuidado à saúde. E falando dessa questão, Priscila, do período pós-pandêmico, né, e tudo mais, como é que você percebe o uso em telas, né? Como é que é isso? Bem gritante. Acredito que acabou vindo assim de uma forma muito intensa, principalmente nesse período da pandemia, celular, jogos, e tá difícil da gente conseguir controlar isso. E a gente pensa assim, mas por que antes? Por que há 10, 15 anos não aparecia tanto? Por que os problemas na aprendizagem parece que não eram tão intensos quanto está acontecendo agora? Porque agora o ritmo da vida está tão acelerado, os pais não têm mais tempo de sentar, fazer uma tarefa de casa e tudo mais. Está todo mundo trabalhando muito. O tempo, eu vou dizer que continua o mesmo, mas as prioridades elas mudaram muito. Então a questão eu deixo meu filho na frente de uma tela e vou lá fazer outras coisas. Ou eu fico na frente de uma tela, no meu celular, no computador, enfim, qualquer outra coisa, e deixo ali a criança fazendo qualquer outra atividade e entendo que está tudo certo, né? Então isso é um risco bem perigoso, tá? Então a gente tem que começar a colocar os limites. E eu já vou entrar num outro ponto aqui, já vou linkar bem rapidinho para a gente perceber no quanto que uma coisa vai se conectando com a outra. Por quê? A tela ela é importante. A gente entende que hoje a internet ela veio assim para facilitar, abrir portas muito importantes. Mas é uma via de caminhos bem desafiadores. Então se eu não sei o que meu filho está assistindo, se eu não sei o que meu filho está acessando, com que tipo de gente que está conversando, que tipo de conteúdo que está vendo, que teor que é esse jogo, o que está despertando mentalmente, tá? Isso é bem arriscado. Aí
É complicado querer que a escola dê conta num período de 4 horas de mandar essa criança perfeita para casa, tá? É muita idealização de perfeição, tá? Então a gente tem que estar conectado com isso. Então tá percebendo a todo momento. O que você tá vendo, né? Quanto tempo que tá passando em frente a esse celular? Quanto tempo que tá passando em frente a esse jogo, a esse computador? É necessário isso, né? Dá para pesquisar em uma outra fonte? Dá para fazer de uma outra maneira? Né? Vamos pesquisar junto, vamos ler junto. Né? E você pai, você mãe, você é responsável por essa criança. Né? Quanto tempo que até você está passando em frente a esse celular, essa tela? Né? E perdendo tempo de estar com essa criança, com esse adolescente, conversando, entendendo como que foi esse dia. Então o limite ele precisa acontecer para a criança, para o adolescente, mas para o adulto também. Então tudo isso é muito fundamental. Por quê? O que a gente nota nesse período pós-pandemia? Que as crianças elas chegaram, voltaram para a escola muito mais agressivas, muito mais agitadas, muito mais imediatistas. Por quê? Um dos principais pontos é essa falta do limite. Então em casa eu podia tudo na hora que eu queria e do jeito que eu queria. Tava todo mundo em casa naquela bagunça toda de home office e tudo mais. E aí acontece que agora já não tá tão mais essa configuração. Então as coisas elas precisam voltar ao início. Sabe quando você inicia uma atividade, sabe aquele brilho nos olhos, aquela paixão gostosa, aquela coisa do começo? Então muitas vezes a gente precisa dar um pause na vida e voltar ao início. Né? O que está acontecendo? O que está se perdendo tanto? Aí eu vou na escola, converso com o coordenador pedagógico, converso com o diretor, alinho questões com a professora e não está mudando, não está mudando. Então, calma aí, vou respirar fundo. Acho que o negócio aqui é de dentro para fora. Né? Vamos alinhar pontos que sejam importantes. Então, né, ajustar o que tem que ser ajustado dentro de casa. Essa definição de limites, essa definição de papéis, o que é do pai e dos responsáveis, precisa continuar sendo dos pais e responsáveis. O que é da escola, continuar sendo o que é da escola. O que é do profissional de saúde, continuar sendo do profissional de saúde. Porque se a gente começar a misturar tudo, vai virar uma salada. E se um começar a fazer o que é do outro, o resultado não vai sair nada bom. Quem vai se prejudicar? A criança e o adolescente. E aí ele vai se tornar um adulto com situações de saúde bem complicadas. E é isso que nós não queremos. Então a gente está cuidando para que essa pessoa ela tenha uma estrutura, ela tenha uma maturidade, ela tenha uma qualidade de vida. Então essa definição de papéis e estabelecimento de limites. Pensando que, nossa, como estamos falando de tela, olha onde a gente chegou. Para que a gente entenda que é um começo que vai destrinchando e chega lá, né, num ponto que a gente percebe assim, começou uma coisa tão pequena, né, e tá tão intenso. Então a gente precisa se atentar a todos esses detalhes para que entenda que a saúde mental na educação ela vai muito além daquilo que a gente pensa que é só uma escuta de um psicólogo, né? Para um aluninho que parece que está dando um probleminha ali na sala de aula. Então, muito bem. Um tema muito importante também, um cenário que faz muito presente na nossa vida Sim. diária, né, Priscila? Uhum. Então, esse cuidado das pessoas, inclusive tem, né, algumas pessoas dizem, né, que a tecnologia ela veio, né, aproximou os distantes, né, e realmente afastou as pessoas que estão próximas de nós, né? Uhum. Que a gente possa, nesse momento, refletir, né, como é que está em casa? Como é que a gente trabalha, né, e com a questão das mídias sociais e até mesmo com a tecnologia? A gente deixa ela interferir na nossa saúde, né, deixa ela interferir dentro do processo de casa, né, da nossa família? Então, o que fica para nossa reflexão mesmo, né? Uhum. E Priscila, quando a gente pensa nas gravidades da saúde mental, como por exemplo o suicídio, né? Então a gente tem até mesmo um mês alusivo, né? O Setembro Amarelo. Então como é que é essa percepção, né? do cuidado com o suicídio, né? Da percepção inclusive de sinais? Se, por exemplo, a criança que se corta, ela é um sinal de que pode vir a cometer um suicídio? Exatamente. Setembro Amarelo é um mês assim marcante para isso. Então a gente tem esse movimento acontecendo desde 1994, né? E isso é muito importante a gente parar para pensar não só em setembro, mas em todos os meses do ano. E sim, a questão da automotivação, a questão da criança que se corta,
pode ser sim um indício, né, de um suicídio. Por quê? A criança que se corta, não necessariamente ela quer o suicídio, mas ela está mostrando que, tá doendo muito, tá? Então, assim, nem sempre uma criança que ela vai chorar e vai gritar, me ajuda, mas ela vai comunicar isso na pele, ela vai comunicar isso mostrando que ela não está dando conta sozinha. Então, assim, não é frescura, tá? Então, assim, ridicularizar, dizer que é bobagem, que isso é falta do que fazer, que eu vou te dar uma pia cheia de louça para você lavar, essas falas não colaboram em nada. Então, banalizar uma dor não ajuda em nada. Felizmente, hoje, né, psicologia já entende que não é coisa pra gente louca, né? A gente entende que hoje a psicologia ela vem até mesmo ao encontro de prevenir muitas situações, né? De poder cuidar para que o adoecimento não chegue. Ainda cuidamos de tratar a condição que já chegou, mas também vem muito ao encontro de cuidar para que não chegue. Então, um grande sinal é a questão do se cortar. Então, na escola a gente tem encontrado muito desses casos, tá? Então, aquela criança que está mais retraidinha, né? Então, tem criança muitas vezes que escreve, tá? Então, fique atento. No desenho No também, desenho, né? Tem bastante que comunica no desenho, né? A criança que do nada, assim, para de comer, né? Não quer mais comer. Como assim, né? Perdeu o desejo pela alimentação. Então, o que isso quer dizer? Por que eu parei de comer? O que me mantém vivo? É a alimentação, é a comida, né? Então, fulaninho não quer mais comer, tá? Tem a seletividade ali da idade? Tem. Mas se não tá naquele processo ali da idade, né? De ficar escolhendo a comida, então, preste atenção, né? Converse, fique atento, fique próximo. A criança fica muito no quarto, né? Então, não sai do quarto para nada. Não, fulano chegou da escola, se interna ali, não sai mais. Preste atenção. Né? Então, são todos indícios. E acontece, tá? Então, às vezes a gente pensa assim, se falar vai estimular que aconteça mais. Isso é mito, tá? A gente precisa falar, a gente precisa tornar um tema, assim, acessível, né? Para tornar cada vez mais consciente, para que não aconteça mais, tá? Então, a gente precisa trabalhar em cima disso. Professores, familiares, né, estejam atentos a todos esses sinais. E a gente sabe que esses casos em especial, eles merecem uma atenção da saúde, com profissionais em acompanhamento, né, Priscila? E para os outros casos, Priscila, quando a gente pensa em casos, acredito que você seja melhor, inclusive, para falar do que eu, no sentido dos casos leves, né, que são considerados casos leves. Todos os casos precisam de atendimento individual, né, para acolhimento, entendimento, tratamento, né, apoio da saúde mental, ou existem outras ferramentas, outros profissionais que também podem apoiar nessa questão da saúde mental, né, e nos desafios que a gente enfrenta da saúde mental? A gente tem muitas formas de alcançar a todos. Assim. Então, a gente tem os casos que são atendidos individuais, que são pessoas que precisam de um tempo mais específico para elas, que já estão com uma condição de saúde mental que precisam ser acompanhadas, são pessoas que estão medicadas ou não, psiquiatricamente. Nós temos a condição de atendimentos em grupos terapêuticos. O que são grupos terapêuticos? São pessoas que apresentam alguma queixa de saúde mental, que também estão não necessariamente medicadas, ou sim, mas que têm uma condição já específica, que partilham de uma mesma condição de saúde mental. Então, a gente vai estar acompanhando, é um número reduzido de pacientes por atendimento. O ganho é maravilhoso, porque tem um compartilhar das experiências. Então, eu vejo aquilo que o outro traz, eu consigo me fortalecer naquilo. Trago também os meus apontamentos, eu como paciente. O psicólogo está ali para fazer aquela mediação, então é muito rico. Temos também a condição do grupo promocional de saúde, aí então vem um encontro bem bacana, que aí não tem necessariamente uma questão de uma pessoa que está numa questão de doença mental, de um sofrimento mental, então a gente está aqui para promover, para que não ocorra. Eu tenho na unidade básica ali um grupo promocional para adolescentes, então eu trago temas bem específicos para essa faixa etária.
de questões que são assim mais específicos para isso. Então, quem sou eu, né, a minha identidade, eu não sou criança, eu não sou adulto, mas quem eu sou? E quando chegar a hora de decidir uma profissão, o que eu vou fazer? O que me agrada mais? Né? Então, como que eu lido com o adulto? Como que eu lido com o meu gostar de atividades específicas? Então, isso é bem interessante. Então, o grupo de promoção também, que pode ser pelo profissional da psicologia, mas também em parceria com outros profissionais da saúde, não só da psicologia, tem muito também a agregar. Então, veja que dessas três principais modalidades que eu trouxe, né, tanto ganho a gente tem para conseguir alcançar o paciente, né, seja criança ou adolescente, e tem um ganho expressivo, né, para conseguir se chegar a um resultado muito satisfatório, individual, no terapêutico e também no promocional de saúde. Priscila, uma das coisas que a gente mais escuta, por exemplo, é quando fala dos grupos, né? Então existe uma questão, talvez não seja a palavra certa, resistência, mas que eles falam, eu não vou lá para expor o meu problema. Isso realmente, acho que você podia esclarecer um pouquinho essa questão, né? Expõe mesmo todo mundo, você tem que falar do seu problema? Como é que é esses grupos? Não, gente, o grupo é lindo. Eu sou apaixonada por grupo. E assim, é tão gostoso ver essa entrega, porque quando você vai ali e faz parte, nós fazemos um contrato assim de sigilo moral, que a gente chama. Então assim, você tá naquele momento ali, você vai falar se você quiser. E o que é falado no grupo é do grupo, não vai sair dali. Então, é a nossa zona de segurança, né? Então, é o nosso espaço seguro. Então, você só vai falar se você quiser. Se você entender que você precisa expor, não é uma obrigatoriedade. Eu entrei, fechei a porta, eu sou obrigada a ler o outro e contar tudo. Não, você não perde propósito. Nada que é forçado, nada que é obrigado traz bons resultados. Então, se é para tratar, se é para ser terapêutico, se é para ter qualidade de saúde mental, tem que ser seu, tem que ser espontâneo. Se não for, realmente, se alguém te obrigar a fazer isso em algum lugar, peça licença, levante e vai embora, porque você está no lugar errado, né? Então, você tem que ter naturalidade, tem que ter tranquilidade e segurança para falar. De todos os grupos que eu tenho realizado, assim, tem fluído muito bem. E não são porque são meus grupos, não. Você pode confirmar isso, porque eu sou psicóloga de industrial, não estou aqui para enganar ninguém. Então, todo mundo que tem passado pelos meus atendimentos em grupo individual, né, tanto, enfim, qualquer um dos atendimentos, pode confirmar isso, sabe? Então, tem fluído muito bem isso tudo, adolescente, tabagismo, né, independente do grupo. Tem sido, assim, uma troca muito gostosa. Então, se você vai sem medo, né, tira, né, essa crença aí que está bloqueando, e é um tempo muito produtivo. Você fala aquilo que tem vontade, tem esse contrato do sigilo moral, né, e é muito bom, gente, traz um benefício assim maravilhoso, incrível. Muito bem. E Priscila, eu sei que durante a nossa conversa, né, a gente foi abordando diferentes formas que a gente possa enfrentar mesmo os problemas de saúde mental, né? E até mesmo como é que a gente pode, diante desse cenário todo que a gente vem conversando, potencializar que a nossa saúde mental aconteça de forma efetiva, sabe? E que a gente possa ter, então, uma boa saúde mental. Quais são as outras, assim, se fosse para dar dicas de saúde mental, né, de como você fortalecer a sua saúde mental, que dicas você daria para o pessoal que está em casa assistindo a gente? Com certeza. Um primeiro ponto, pais responsáveis, né, crianças e adolescentes. Vamos lá, vamos organizar o tempo, vamos organizar essa rotina de casa. Eu sei que a gente precisa trabalhar, nós precisamos de dinheiro para viver, quem não precisa? Estamos aí, todo mundo, cada um lutando pelas suas próprias sobrevivências, mas a gente precisa organizar o tempo, tá? Então, assim, manter uma rotina bem organizada, tá? Estejam junto com seus filhos, revejam diariamente as tarefas de casa, sentem juntos, conversem sobre como que foi esse dia, né? Dependendo daquilo que for possível, façam as tarefas com as crianças, tá? Em tempos livres, feriados, fins de semana, período de férias, estejam em lugares ao ar livre, parques, tá?
E eu nem vou ficar assim frisando coisas que gaste dinheiro, porque não é esse o ponto. Lazer que envolva dinheiro não é isso, né? Mas é estar em lugares para você fazer uma caminhada, para você andar de bicicleta, para você estar em contato com a natureza, tá? Então, isso tudo é muito importante para você, para a criança, né? Então, tá nessa parceria que é muito fundamental, tá? Horas adequadas de sono. Então, independente do horário, se trabalha no terceiro turno, trabalha no horário de dia, enfim, né? Ter as horas adequadas de sono, né? O tempo de dormir, então todo mundo vai descansar? Todo mundo vai descansar, não tem que um fulaninho ficar lá no celular falando, gritando, jogando, então todo mundo vai descansar, vamos organizar essa casa para todo mundo poder ter esse descanso. A hora da refeição, vamos fazer a refeição junto, né? Vamos organizar essa casa. Então, manter isso de uma maneira que venha trazer essa qualidade, né? Na relação de vocês dentro de casa. O comparecimento nas solicitações escolares, as reuniões pedagógicas, a verificação lá dos boletins, a entrega desse boletim, as reuniões que a escola pede. Então, pelo menos um compareça, né? Esteja ali, esteja presente, conversem, se interesse, né, pelo que está acontecendo com o seu filho, com a sua filha. Então, tudo isso é muito válido, né, de estar nessa parceria, de fazer parte. Então, a escola, ela precisa fazer parte da rotina. Então, essa parceria, ela tem que ser leve, ela tem que ser prazerosa, né, de forma que venha a ter ganho, benefício para todos os lados, né? Então, de estar entendendo o que está acontecendo. E não é aquela coisa assim, a professora disse, mas é mentira. Então, se você está ali todo dia, você vai saber se é ou não é. Você conhece teu filho, você conhece tua filha. Então, de fazer parte realmente daquele momento, né? Acessar os cuidados básicos de saúde. Então, isso é bem importante, né? De estar entendendo, né, o que está acontecendo com a sua criança, com o seu adolescente, né? De estar junto em todas essas ações que são bem importantes. Mais alguma coisa que você lembre? Na verdade, Priscila, dos aspectos que eu queria destacar aqui contigo, né, de tudo que você falou, maravilhoso. Então, são inúmeras oportunidades que a gente tem de promover a nossa saúde mental. E um dos aspectos, né, de tudo que a gente conversou e pensando em saúde mental, o estar presente, Priscila, é uma das coisas assim que eu percebo que é exponencial, sabe? Quando a gente pensa em oportunidades da gente olhar para a nossa saúde mental. Porque ao passo que a gente está presente, a gente consegue perceber como o outro está, né? Como o nosso filho está, como o nosso companheiro, a nossa companheira está. A gente consegue, inclusive, né, durante a sua conversa, a nossa conversa, a forma que a gente fala com as pessoas, né, é bem importante. Então, eu até trago aqui um dos exemplos, né, da minha prática assistencial, dessa questão do empoderamento, né. Então, tinha um paciente, enfim, que estava com uma questão de tabagismo, e ele conversando com ele, né, de que, olha, por que você não para e tal, para entender o contexto e tudo mais. Ele falou assim, não sei, já parei uma vez, não consegui e tudo mais, mas o pessoal lá de casa também não me ajuda, fiquei 3 meses, sabe o que ele falou para mim? Você não aguenta nem 3 meses, você acha que você vai conseguir parar, né? Então, essa questão da forma como a gente fala, né? Inclusive, isso que você trouxe é bem presente. A criança não para do celular, né? Então, essa questão do estar presente, do interagir, do brincar junto, né? É bem importante nesse cenário todo, né? Então, eu agradeço, viu, Priscila, todo esse momento que a gente teve junto. Não tenho dúvida de que apoiou, inclusive, né, inclusive para mim, que sou da área da saúde, tive a oportunidade de revisitar a minha vida, inclusive, né? E o quanto isso é importante a gente rever. Eu tenho um filho de 3 meses e alguns dias hoje. Então, né, ele demanda muito da gente, né? E não é só a mãe que tem que participar do processo, né? A gente vem de um mundo, né, a questão de que só a mulher, às vezes, né, e não é isso, né? Isso que você trouxe é bem importante, é que a família, ao estar presente. Então, o homem também tem, e é isso que eu faço lá em casa também, é trocar a criança, brincar com a criança, dar banho na criança, né? E fazer parte, é o estar junto, né? O fazer acontecer junto. Então, muito obrigado por esse momento, né? A gente agradece toda a sua competência e toda a fala que você trouxe aqui pra gente, que certamente vai contribuir para as pessoas que assistiram nós. Muito obrigado, viu? Muito agradeço. Espero que vocês continuem aí tendo qualidade de vida
e as portas aí para a questão da saúde, né, a seção atenção básica, vocês têm a condição de alcançar os outros serviços também de saúde, né, e conversando, tudo a gente consegue acessar, tá bom? Tenham todos aí uma excelente continuidade de mês. Muito obrigado.